Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz seja convosco. Mais uma vez estamos com uma nova mensagem no programa Encontro de Fé. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para que você possa receber os nossos conteúdos. Compartilhe com seus amigos e com a sua família. A mensagem de hoje tem como tema Não se entregue. E é uma mensagem a qual eu estava pedindo a Deus e Ele, enquanto eu estava fazendo algumas coisas, Ele me deu essa mensagem: não se entregue. E é uma mensagem a qual ela vem para nos fortalecer nesses minutos de reflexões. É uma mensagem que ela vem para nos fortalecer, porque tantas pessoas elas têm se entregado as situações, elas têm dito não dá mais, elas têm dito olha, é melhor morrer, é melhor desistir logo de tudo, só assim eu fico livre. Na verdade, você não fica livre, você só vai ficar em paz quando cumprir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, e eu quero deixar alguns exemplos para cada um de nós. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Reis, no capítulo 18, que Elias ele vence os profetas de Baal. A Bíblia vai nos dizer que ele vai ao monte e ele ora a Deus, e Deus faz descer fogo dos céus, de maneira que queima todo o holocausto, de maneira que o fogo lambe a água, as pedras, e no final a Bíblia vai dizer que ele mata todos os profetas de Baal a espada. Logo depois que ele faz isso, esse ato grande de Deus, da parte de Deus, a Jezabel manda um recado para ele dizendo: amanhã nesse mesmo horário ele vai estar com um daqueles profetas. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias ele se perturba e ele sai a caminho em um determinado lugar, aleluia, na região de Judá. Ele deixa o seu servo e dali ele segue uma caminhada sozinho. E dentro dessa caminhada, após ele caminhar alguns quilômetros, ele chega debaixo de um pé de árvore, a Bíblia diz debaixo de um pé de zimbro, e ele diz a Deus: Deus, basta, não quero mais viver, chega Deus, é melhor morrer. A Bíblia vai dizer que Elias, ele deita debaixo daquele pé de zimbro ali como um sono, o qual ele não queria acordar mais. De repente aparece um anjo, toca nele e diz: ei, acorda, a sua caminhada é longa, acorde, come, bebe. A Bíblia vai dizer que quando Elias ele levanta a cabeça, já tinha água para ele pronta e já tinha pão assado para ele. Mas o que isso quer me dizer e te dizer? Isso quer te dizer e me dizer que Deus não desiste de você. Isso quer me dizer e te dizer que Deus não quer que você se entregue. Naquele momento o profeta Elias estava se entregando à situação, estava se entregando a uma palavra. E quantas pessoas elas têm se entregado a uma palavra negativa? O profeta ele recebeu uma palavra negativa de Jezabel e ele chega debaixo daquele pé de zimbro, já sem o seu servo, sozinho ali. Ele diz: quero morrer. Mas a Bíblia, como eu acabei de dizer, a Bíblia diz que Deus prepara tudo para ele. Já tinha pão, já tinha água, e ele teria que comer aquilo ali e caminhar, porque não havia acabado. Da mesma forma é com a minha vida e com a tua vida, querido. Deus quer que você se fortaleça, porque a sua caminhada é grande. Não se entregue. Você já está querendo se entregar em algumas áreas da tua vida, querendo separar do casamento, querendo abrir mão do emprego, querendo abrir mão até de ser membro de uma igreja, quando na verdade Deus não quer isso para a tua vida. Deus não quer que você se entregue. Por isso Deus chega àquele profeta quando ele está se entregando, quando ele se entrega, quando ele prefere a morte do que viver. Deus diz para ele: ei, a sua caminhada é longa, não desista, a sua caminhada é longa, come e bebe. A Bíblia vai dizer que Elias ele come, ele bebe, depois ele volta a dormir. De novo o anjo acorda ele, e aí ele segue uma outra caminhada. Agora, depois de ter se alimentado, de ter bebido água, ele segue uma caminhada, mas logo na frente a Bíblia vai dizer que ele entra em uma caverna e ele não queria sair dali. A Bíblia vai dizer que Deus chega até aquela caverna e diz: Elias, o que você está fazendo nesta caverna? Ou seja, quem te mandou entrar aí? Eu não te falei que a tua caminhada é longa? Queridos, tantas cavernas às vezes
as pessoas têm entrado por causa de uma palavra que ela ouve. Mesmo depois de Elias ter comido, de ter bebido água, aquela palavra que Jezabel mandou dizer para ele estava plantada no coração dele. Queridos, nós sabemos que ele foi um dos grandes profetas, e realmente grande profeta, mas ele deixou descer no coração dele uma palavra negativa. Queridos, e quando nós olhamos para algumas pessoas, a gente começa a ver algumas pessoas acometidas de algumas enfermidades, ou como exemplo o câncer, ela está vivendo bem, enquanto o médico não descobre. Isso não é para todas as pessoas, é para algumas pessoas. Quando ela descobre que está com câncer, ela acaba se entregando, ela acaba achando que não tem mais jeito a vida dela, e você começa a prestar atenção nessa pessoa, que a cada dia ela vai indo de mal a pior, não por causa da enfermidade, mas porque o seu psicológico ficou abalado, e com isso acabou as forças para ela se levantar, caminhar e dizer: Deus está no controle, Ele está comigo, eu não vou morrer. A última palavra vem do Senhor, mas em algumas pessoas elas deixam essa palavra entrar, e no profeta Elias ele deixou essa palavra entrar, mas Deus chega de novo e diz: ei, por que estar na caverna? Quem te mandou entrar nessa caverna? Sai desta caverna. Queridos, e a Bíblia vai dizer que ele sai daquela caverna. Mas qual o exemplo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida? É aquele exemplo que a Bíblia diz: o justo pode cair quantas vezes ele vier a cair, em todas Deus vai levantar. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer se levantar. Não se entregue a essa situação, não se entregue a esses pensamentos negativos. Queridos, com Josué aconteceu a mesma coisa. Moisés morre, e aí Deus aparece a Josué e diz: ei, meu servo Moisés morreu, agora você vai ter que passar o Jordão, você e todo esse povo. Se levante, se fortaleça, vive esta palavra, e eu farei de você o que fiz com Moisés. Ou seja, mais uma vez aqui a gente comprova que Deus, Ele não tem prazer que eu venha me entregar. Para Josué ali era bom se entregar. Havia morrido Moisés, ele não tinha nada que viesse dizer a ele que ele teria que seguir além de Deus, e muitas vezes nós nos encontramos desta forma. Não tem nada que me indica que eu tenho que pegar esta responsabilidade. Eu estou falando de nada humano, nenhum documento, pessoas, mas Deus apareceu ali para Josué e diz: ei, é você quem vai passar. Saia desse desânimo, saia desse medo, porque agora é a sua vez. Para você, queridos, é a sua vez. A palavra é: não se entregue, porque chegou a sua vez, chegou a tua hora. E Josué, ele segue com aquele povo. Queridos, mais um exemplo aqui, tem mais outros, mas eu não quero me estender, porque a palavra para a tua vida, ela tem que ficar plantada no teu coração. Não se entregue. Queridos, aconteceu Mardoqueu, tio de Esther, quando Esther, ela foi levantada rainha, ela casou com o rei Assuero, nas províncias de Suzã. A Bíblia vai dizer que Amã, ele vai diante do rei, e ele pega um escrito do rei ali, o qual seria determinada a morte de todos os judeus. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Mardoqueu, ele se veste de pano, de saco, e cobre-se de cinza. E a Bíblia vai dizer que ele vai à porta do palácio, e ele fica à porta do palácio, aonde não podia ficar nenhuma pessoa vestida de pano e de saco, nenhuma pessoa humilhada. E a situação de Mardoqueu era, ou seja, ele protestou até que a rainha Esther pudesse perceber, e de repente vai alguém, rainha Esther, e diz: ó, Mardoqueu, seu tio, está lá no pé do portão, aonde não pode ficar nenhuma pessoa com as vestes dele, que ele está. E de repente a rainha manda perguntar a Mardoqueu por que ele estava ali. Ele conta a história: olha, nós estamos aqui porque é um dito do rei dizendo que todos os judeus terão que ser mortos.
E agora ele começa a dizer para você: Deus te levantou, Esther, não foi apenas para ser rainha, ser esposa de um rei, está vivendo bem bom, mas Deus te levantou para que você possa defender o seu povo. E é exatamente isso. Deus te levantou para você defender a tua família. Deus te levantou para você defender o que é seu. Deus te levantou não para você ficar como alguém que não tem um Deus, mas Deus te levantou para dizer para você nesse dia: não se entregue, porque Deus ele está no comando, queridos. E a Bíblia vai dizer que a rainha Esther ela agiu de maneira que aquele que estava lá no portão, Mardoqueu, ali vestido de pano de saco, humilhado, ele agora é levantado, e a Bíblia vai dizer que no final de tudo isso, agora Mardoqueu, ele é exaltado pelo rei. A Bíblia vai dizer que o rei ordenou para que ele viessem subir no cavalo do rei, no melhor que o rei tinha, e pudesse vestir a roupa do rei. E agora Amã, o qual preparou a morte de todos os judeus, ele sai no meio da cidade dizendo quem é que tem que ser honrado, aleluia. E quem estava em cima daquele cavalo em todas as cidades era Mardoqueu, e Mardoqueu ele foi honrado, ele não se entregou. É isso que acontece a todas as pessoas que não se entregam, o final delas é ser honrado. A palavra para a tua vida é: não se entregue, porque você vai ser honrado. Não se entregue. Para a gente finalizar, eu quero finalizar falando de Jesus. Jesus, um certo dia, ele diz aos seus discípulos: vamos para Jerusalém, que o Filho do Homem vai ser entregue. Escute bem a frase. Ele não disse: vamos que eu vou me entregar. Ele disse: vamos que o Filho do Homem vai ser entregue. Entregue por quem? Por Deus. Mas pastor, por que Deus entregou o seu filho? Porque havia um plano bem maior para Jesus e para toda a humanidade. Entenda bem isso. Não foi Jesus quem se entregou, mas Jesus ele foi entregue pelo seu Pai, de maneira que ele vai no Getsemane e ele ora uma vez, ele ora duas, ele ora três, e em todas as orações ele vai dizer ao seu Pai: Pai, se possível for, livra de mim esse cálice. Deus não falou uma palavra para ele. Jesus entendeu que ele teria que ir até o fim com o projeto de Deus. E ir até o fim com o projeto de Deus não é se entregar a situação, mas é se entregar nas mãos de Deus. E foi isso que Jesus fez. Jesus não se entregou aos soldados, mas Jesus se entregou na mão de Deus, para Deus cumprir o propósito dele. E Deus cumpriu o propósito dele. E agora Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, lá algumas horas já, ele olha para o seu Pai e ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Entenda alguma coisa: se tem algo que você deve se entregar, é se entregar a Deus, e não essa situação. Olha para Jesus na cruz do Calvário, com todas as dores, cravado os pés, cravado as mãos, cheio de chicotada, já sem ar. Ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. É como se estivéssemos falando em outra palavra. Ele dizia: eu não me entrego à situação, mas eu me entrego àquele que pode me ressuscitar ao terceiro dia, queridos. E ele vai dizer: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Qual foi o fim de Jesus? Ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois ele foi elevado aos céus, e hoje ele está sentado à direita de Deus lá nos céus. Mas ele deixou uma palavra escrita no livro de João dizendo: olha, eu não vou vos deixar só falando com seus discípulos, mas eu enviarei um outro Consolador. Você não está só, o Espírito Santo está com você. Todas as pessoas que não desistiram, ela recebeu vitória. Não é você que não vai receber vitória, não é diferente. Jairo, ele falou, estava conversando com Jesus, vieram pessoas da sua casa e disseram: não me incomode mais a Jesus, sua filha já morreu. Ou seja, aquelas pessoas disseram: olha, desista, se entregue, vai para casa comprar o caixão de tua filha, ela já morreu. E Jesus bateu no ombro dele e disse: não temas, a sua filha vai viver.
Ou seja, o que Jesus estava dizendo para ele: não escute a conversa deles, acredite em mim. Mas é exatamente isso, para terminar esta palavra: não escute a conversa das pessoas que têm dito que não vai dar certo esse negócio, que tem dito que você já é um perdedor. Não escute. Olha o que Jesus falou com Jairo. Ele disse: ei, em outras palavras, você está comigo, ainda que esteja morta, tua filha viverá. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo. Não vai ser diferente com você. Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Jairo não se entregou. Elias, ele estava se entregando, mas Deus chegou até ele, levantou. Josué não se entregou, Mardoqueu não se entregou, Bartimeu não se entregou, Jesus não se entregou à situação, ele se entregou a Deus. Entenda isso. Entregue toda essa situação a Deus. Foi o que Jesus fez. Ele entregou toda a situação a Deus, e ele passou por tudo que tinha que passar, mas nas mãos de Deus. Receba esta palavra no teu coração. Entregue-se, se entregue a Deus e entregue toda a situação ao Senhor, pois Ele sabe o que fazer com ela. Não se entregue à situação. Deus te abençoe no nome de Jesus.